Olá, sejam todos muito bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, enfim. Eu me chamo Laís Fernanda, nós estamos aqui para a nossa última aula de Direito Eleitoral. Nós estamos no módulo 6 e, bom, nós passamos por uma série de conteúdos importantes. Nós começamos lá no regime político, né? Tratamos ali de como que ocorrem como que funcionam os partidos políticos, como que é o nosso sistema eleitoral, como que ocorrem as nossas eleições, como ocorre o processo eleitoral. E agora a gente chega na parte que nos cabe, vamos colocar assim, como advogados, né? No fim aí do curso de Direito, quando nós buscarmos a OAB e, enfim, quisermos entrar nessa área de direito eleitoral, o que nos cabe fazer, né? Vamos falar agora de processos e recursos eleitorais, tá? E aí, antes de eu entrar nos assuntos específicos, a gente tem que tratar de diferenciar alguns termos que são importantes aqui. O primeiro é investigação, depois temos representação, reclamação e impugnação. Temos que fazer uma separação desses termos, tá? O primeiro deles é a investigação. E por que eu trago ele como primeiro? Porque, naturalmente, de forma genérica, as ações eleitorais são chamadas de ações de investigação judicial eleitoral. Só que investigação traz um quê de poder de polícia, de investigar mesmo, de fuçar alguma coisa, né? E, de certo modo, isso é um pouco incoerente com a ideia que se busca aqui, que é a ideia do contraditório, da ampla defesa. Então, não é muito bem uma investigação, é mais mesmo uma ação judicial em que as partes podem, né, se utilizar de investigações no meio do processo para provar alguma coisa? Sim, mas não necessariamente. Não necessariamente existe ali uma investigação a ser feita, entende? Então, existe esse termo que é utilizado de forma comum, mas é um termo utilizado de forma mais ampla, num sentido mais amplo do que restrito, vinculado aí ao poder de polícia em si. Investigação apenas no sentido de buscar alguma coisa, buscar revelar alguma coisa, certo? Bom, já a gente precisa diferenciar muito bem representação de reclamação. E aí a ideia da diferença entre essas duas é o âmbito em que eu vou fazê-las, basicamente, tá? A representação, quando a gente pensa em representação, a gente pensa em justiça, tá? Quando a gente pensa no direito em geral, em representar contra alguma coisa, a gente pensa em entrar com uma ação contra alguma coisa, né? Representar contra fulano, entrar com uma ação contra fulano. Já a reclamação é feita na esfera administrativa. Então, no direito eleitoral, esses dois termos também possuem essa diferença, tá? Então, a representação eu faço para a Justiça Eleitoral e a reclamação eu também faço para a Justiça Eleitoral, mas em termos administrativos. Então, eu tenho umas reclamações específicas que são feitas por via administrativa, certo? Já a impugnação é tentar barrar alguma coisa, tá? Então, só diferenciando esses termos aqui, porque eu vou tratar deles nos próximos momentos aqui, e para que não haja mesmo nenhuma dúvida em relação a esses termos, certo? Porque, olha só, bom, as ações eleitorais existentes, as mais comuns, são 4, tá? Elas são, todas elas, as 4, comumente, geralmente chamadas, como eu falei, de AIG, que é, né, a ação de investigação judicial eleitoral. Essas ações podem ser 4, e aí a primeira delas é por abuso de poder, então investigação judicial eleitoral por abuso de poder, por capacitação ou gasto ilícito de recursos para fins eleitorais. Então é diferente um pouquinho, tá? Não é abuso de poder, pode ser abuso de poder econômico? Pode, mas essa aqui é gasto ilícito de recursos, tá? Então é um pouquinho diferente. Ação por capacitação ilícita de sufrágio, captação ilícita de votos, tá?
E a ação por conduta vedada, tudo que não pode ser feito ali durante o processo eleitoral. Bom, para entender um pouquinho essas ações, a gente tem que entender qual é o objeto que está sendo tutelado por elas, tá? A primeira, a ação por abuso de poder, a ação de investigação judicial por abuso de poder, ela tem um bem jurídico muito amplo, porque esse abuso de poder pode ser econômico, né? Pode ser por abuso de poder, literalmente, né? Enfim, maltratar alguém, enfim, destratar alguém, utilizar-se de formas racistas, né? Enfim, de alguma forma. Então, o bem jurídico tutelado dessa ação é muito amplo, depende de cada caso concreto. Já, por exemplo, a ação por captação ilícita ou uso ilícito de recursos para fins eleitorais, ela tem um bem jurídico tutelado muito claro, que é a igualdade da campanha, tá? Aí desde o processo eleitoral. Então, eu preciso que os candidatos tenham a possibilidade de ter ao mesmo tempo ali de campanha, né? A mesma possibilidade. Claro que a gente sabe que não tem. Pessoas que são mais abastadas têm condições de fazer propagandas políticas eleitorais enormes e gigantescas, colocar o nome em outdoor, fazendo. As pessoas que têm um pouco menos de condição, no máximo tem como entregar o santinho na parada de ônibus, né? Então, existem, assim, essas diferenças, elas são muito claras, mas a ideia dessa ação é que se alguém estiver captando recursos de forma ilícita ou utilizando recursos de forma ilícita, ela seja penalizada pela Justiça Eleitoral, tá? Já a ação por captação ilícita de sufrágio, de votos, ela o bem jurídico tutelado ali é a liberdade do eleitor. Então, se eu sou livre para escolher o candidato que eu quero e alguém chega lá na boca de urna, ali na boca da urna, e me paga um valor para eu votar em ciclano, se isso for descoberto, é feita aí uma representação, tá? Nessa ação por captação ilícita de sufrágio. E por último, a ação por conduta vedada também tem um bem jurídico bem amplo. Entretanto, a ideia dessa ação é a moralidade, né? Literalmente a igualdade da disputa, a igualdade a paridade de armas, a possibilidade de que a gente possa disputar um pleito eleitoral com uma certa igualdade, né? Que a gente possa partir ali do mesmo lugar. A gente sabe que na prática não funciona muito bem assim, como eu já comentei, mas a ideia é essa, tá? Bom, a gente consegue perceber que a causa de pedir de todas essas ações é o abuso de poder. Mas o abuso, entre aspas, de cada uma delas, acaba sendo diferente, né? Depende da providência judicial que você quer tomar, né? Depende do que você quer fazer ali em relação a cada um desses processos, tá? Ademais, existem algumas outras ações judiciais que eu vou tratar aqui agora, que são ações judiciais mesmo tomadas, que não são essas 4 mais comuns, mas também são ações possíveis de serem iniciadas na Justiça Eleitoral. A primeira delas é a ação de impugnação ao pedido de registro de candidatura. Lembra lá atrás que quando você se filiou ao partido, quer se candidatar a um determinado cargo político, você pede um registro de candidatura, certo? Esse registro de candidatura pode ser, então, impugnado. Essa impugnação, ela pode ocorrer até 5 dias a partir da publicação ali de quem pediu o registro da candidatura. Então, fiz o pedido de candidatura, saiu ali o edital, eu posso fazer o pedido de impugnação de determinadas pessoas dentro do prazo de 5 dias, certo? Tentando ali com isso, impedir que essa pessoa chegue a ter o registro de candidatura dela aprovado. A segunda ação é a ação de investigação judicial eleitoral de forma ampla, quando eu quero falar de ações de poder econômico, tá? Por exemplo,
se eu utilizo, aí assim, né, eu comentei agora há pouco de poder econômico, mas existe também a possibilidade de eu estar utilizando mal os meios de comunicação, tá mal utilizando rádio, tempo de TV, né, e isso pode, por exemplo, acontecer antes da campanha. Se antes da campanha eu já estava fazendo propaganda eleitoral na TV, isso entra como ação de investigação judicial eleitoral, tá? Então, é preciso tomar cuidado, porque essa ação em si, ela é realmente muito ampla. Então, ela pode abranger essas outras possibilidades também, além só do poder econômico. No mais, a gente tem também a ação de impugnação ao mandato eletivo. Bom, essa ação, ela visa a cassação do mandato, tá? Ou pode ser também a cassação da chapa, né? Das duas, do presidente, vice, governador e vice, enfim. E ela tem que ser proposta até 15 dias depois, né, até 15 dias contados ali a partir da diplomação. Se eu quero impedir que aquele mandato eletivo siga em frente, eu entro com essa impugnação 15 dias depois da diplomação, dou os meus argumentos e espero a justiça fazer a parte dela, tá? Bom, ademais eu tenho outra chamada de recurso contra a diplomação. A pessoa ganhou, foi tudo certo, foi diplomada. Assim que ela foi diplomada, eu tendo uma prova de uma inelegibilidade superveniente, então ela fez alguma coisa, ou enfim, recebeu uma decisão transitada em julgado do TSE, por exemplo, em que ela seria inelegível. A partir desse momento, eu entro, né, eu posso entrar 3 dias após a diplomação, pedindo a cassação da diplomação daqueles candidatos, tá? E por fim, eu tenho como opções também algumas ações criminais eleitorais. O mais comum que a gente conhece é compra de votos, tá? A compra de votos é o crime eleitoral mais comum existente, mas existem alguns outros também, por exemplo, inscrição eleitoral fraudulenta, o transporte irregular de eleitores no dia da eleição. Então, sei lá, o candidato X aluga uma van para levar os eleitores, e aí isso é feito de forma irregular, perigosa. Então, isso é um crime eleitoral, tá? Entretanto, diferente das outras ações, quem pode entrar com essa ação, com esse pedido aqui de crime eleitoral é o Ministério Público, porque o Ministério Público é o detentor das ações criminais, né? Como a gente já conhece aí nos outros direitos processuais, né? O Ministério Público é o titular da ação penal, então é ele quem inicia esse processo também eleitoral, tá? No mais, a gente tem a possibilidade dos recursos eleitorais. E eu meio que já comentei com vocês em outra aula como que acontece a ordem desses recursos, né? Primeiro a gente faz ali um pedido para o juiz eleitoral, e aí a partir do momento em que esse juiz eleitoral, enfim, aceita ou não aceita o meu pedido, eu posso fazer um recurso para o TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral da zona, né, do distrito onde eu estiver. Depois, tendo o meu pedido aceito ou negado, enfim, eu posso recorrer mais uma vez ao TSE, ao Supremo, né, ao Tribunal Superior Eleitoral, e tendo meu pedido aceito ou não, dependendo do caso, eu posso ainda recorrer ao Supremo Tribunal Federal, tá? Que é a última palavra aí, em termos também de justiça eleitoral do nosso país, tá? Bom, com isso, todo advogado pode atuar nessas causas especificamente. Basta buscar se especializar nessa área, né? O direito eleitoral, ele tem, assim, uma procura muito pequena, mas quando você tem uma especialização nessa área, é realmente muito bom, a procura é realmente muito boa, porque ter um advogado especialista em direito eleitoral faz com que o partido político possa alçar ali certas benesses, ou então se livrar de certas penalidades que ele não quer ter consigo, né? Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha entendido tudo que a gente conversou.
né? O direito eleitoral ele é muito grande, então eu tentei de alguma forma pegar os pontos mais importantes para você. No seu material tem muitas mais, né? Muitas informações a mais. Qualquer dúvida que você tiver, entre em contato conosco, a tutoria está aí para te ajudar. Foi um prazer estar aqui com você e até uma próxima, até um próximo curso aí, quem sabe. Conte conosco, estamos aqui para ajudá-lo. Até mais, tchau!